Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você quer saber como encontrar Deus usando o cérebro? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora. Silenciando a mente, para que o espírito possa escutar. O cérebro humano, essa estrutura tão complexa, tão fascinante, é também uma ponte entre o físico e o espiritual. Quando você o acalma, quando tira o excesso de ruído, ele se transforma num templo, um espaço sagrado, onde Deus pode habitar. Mas, seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já tentou orar, e os pensamentos estavam em 1000 lugares ao mesmo tempo? Quantas vezes buscou ouvir a voz de Deus, mas o barulho interno era mais alto, o medo falando mais do que a fé, a culpa abafando a graça, a ansiedade se antecipando à presença divina? Pois é, Deus nunca parou de falar com você, mas talvez sua mente estivesse ocupada demais para escutar. Nesta jornada, você vai compreender como o cérebro funciona espiritualmente. Você vai entender que o cérebro, ao contrário do que muitos pensam, não é inimigo da fé. Ele é o solo onde os pensamentos se formam, os sentimentos ganham cor, e onde a presença de Deus pode florescer, quando cultivamos silêncio e atenção. Como a neurociência confirma a sabedoria bíblica. Versículos como: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo capítulo 46. Versículo 10. Não são apenas palavras bonitas. São verdades que a ciência hoje valida. Estudos mostram que práticas como respiração consciente, oração meditativa e gratidão ativam áreas do cérebro ligadas à paz, empatia e percepção espiritual. Como criar um ambiente interno onde Deus possa habitar? Não é sobre merecimento. É sobre disposição. É sobre preparar o coração e a mente como quem arruma uma casa para um hóspede querido. É sobre criar espaço mental, emocional, espiritual, para que a presença divina não precise gritar para ser ouvida. Se você puder, fique até o fim, porque esta jornada não é apenas sobre saber mais sobre Deus. É sobre sentir, sobre escutar, sobre voltar ao centro, onde a fé respira. E onde você descobre que Deus nunca esteve longe. A mente só precisava descansar para que o espírito pudesse despertar. Que este vídeo seja uma pausa sagrada no seu dia, uma reconexão com aquilo que é eterno dentro de você. Deus fala onde o silêncio mora. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus fala no silêncio, desde o Gênesis até os Evangelhos. Deus se revela com frequência, não no estrondo, mas na brisa suave. Em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias fugia exausto e abatido, ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio num sussurro suave e silencioso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo capítulo 46, versículo 10. Essa não é apenas uma frase poética. É uma chave espiritual e cerebral. A neurociência confirma. Quando você pratica o silêncio, seja por meio da oração contemplativa, da respiração consciente ou da pausa intencional, áreas profundas do seu cérebro se iluminam. A amígdala se acalma, diminuindo o medo e a reatividade. O córtex pré-frontal se ativa, ampliando clareza, empatia, tomada de decisão e consciência espiritual. As redes neurais de introspecção se fortalecem, criando espaço interno para a escuta e percepção da presença divina. Quando você se cala por dentro, algo sagrado acontece. Você não desiste de pensar. Você escolhe descansar da luta interior. E ao fazer isso, a mente hiperativa deixa de ser um obstáculo e se torna uma porta aberta para o espiritual. É nesse silêncio, onde não há disputa entre razão e emoção, que a alma ouve com mais nitidez. Encontrar Deus com o cérebro não é esforço, é entrega.
Não é sobre controlar cada pensamento. É sobre permitir que o Espírito Santo sussurre no espaço entre um pensamento e outro. É sobre acalmar as ondas da mente, para que o fundo do mar, onde a presença de Deus habita, possa ser visto com clareza. Por isso, aquiete-se, não apenas do lado de fora, mas dentro, porque a presença de Deus já está aí, esperando que você reduza o barulho, para que ele possa falar, no tom que o coração compreende, e o cérebro finalmente acolhe. O cérebro espiritualmente conectado. Você sabia que existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal medial? Ela não é apenas um aglomerado de neurônios. Ela é como uma antena espiritual, um lugar onde a ciência e a fé se encontram. Estudos mostram que essa área se ativa quando você ora com fé sincera, medita com presença, sente compaixão profunda, reflete sobre o sentido da vida. Ou seja, buscar a Deus não é ilusão, é neuroplasticidade espiritual. É literalmente moldar o cérebro para enxergar o invisível, perceber o sagrado, sentir o que os olhos naturais não veem, mas o espírito reconhece. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Jesus não estava falando de um lugar distante. Ele estava revelando um endereço interno. Você não precisa subir aos céus, nem descer às profundezas. Você precisa descer à alma e permitir que seu cérebro, sua mente, sua atenção, sua intenção se alinhem com a frequência da fé. Quando você ora com intenção, não está apenas falando para o alto. Você está desativando áreas ligadas à distração, reduzindo a atividade da amígdala, que dispara o medo, fortalecendo conexões com sua espiritualidade mais profunda. É como se cada oração, cada meditação, construísse um altar neural dentro de você. Um espaço íntimo onde Deus pode habitar, onde o Espírito Santo pode soprar ideias, curas, inspirações. Por isso, quando você buscar a Deus, faça com presença, respire fundo e permita que o seu cérebro se transforme num templo silencioso de escuta. Deus não se revela apenas nas vozes externas, mas nos ecos sutis da alma, no pensamento que se transforma em revelação, na paz que brota sem explicação, na lágrima que cai e limpa a visão. O ruído da mente e o silêncio de Deus. O que nos impede de encontrar Deus, muitas vezes, não é o mundo lá fora, é o barulho aqui dentro. Não são as guerras externas que nos afastam, mas os gritos silenciosos da alma inquieta. A mente, ansiosa, temerosa, acelerada, lança perguntas duras como pedras. E se não der certo? E se eu falhar? E se eu não for digno? E se Deus não me ouvir? Esses pensamentos não vêm de Deus. Eles vêm do medo. E o medo grita. Mas Deus não compete com o barulho. Ele não entra com violência onde o coração está trancado. Ele sussurra, com mansidão, com ternura, com paciência. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Deus fala no silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro, na respiração que acalma, no momento em que você decide confiar, mesmo sem entender. E para ouvir um sussurro, você precisa calar o medo e abrir o coração. A amígdala cerebral, aquela parte do cérebro responsável por disparar alertas de ameaça e medo, fica constantemente ativa quando estamos ansiosos, pressionados ou inseguros. Mas estudos mostram que ela se acalma quando você respira de forma consciente, ora com presença, pratica o silêncio interior. Isso significa que a oração verdadeira não é só espiritual, é fisiológica. Ela muda seu cérebro. Ela interrompe os gritos da mente e ativa a paz da alma. Quando você respira com fé, quando você ora com entrega, quando você silencia os ruídos internos com confiança, algo sagrado acontece. Seu cérebro se torna um jardim. E Deus, o jardineiro, ele não pisa com pressa. Ele cultiva. Ele arranca as ervas daninhas dos traumas. Ele rega as sementes da esperança.
Ele poda o que te impede de crescer. E ali, naquele solo fértil chamado consciência presente, a presença dele floresce. A palavra de Deus muda o cérebro. Palavras têm poder criador e curador. Deus não apenas falou o mundo à existência. Ele continua criando realidades através da palavra. E quando a sua palavra encontra abrigo dentro de você, algo sobrenatural acontece. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Só que o coração também é moldado pelo que a mente repete. O cérebro aprende por repetição. Toda frase que você repete se transforma em uma trilha neural. E trilhas muito usadas viram estradas de pensamento automático. Se você se diz todos os dias: eu sou insuficiente, eu não mereço o amor de Deus, eu sou um fracasso, o cérebro acredita, a alma adoece e a fé se apaga. Agora, imagine o que acontece quando você começa a renovar essas estradas mentais com a palavra viva de Deus. A palavra reconfigura sua alma. Cada vez que você declara: eu sou templo do Espírito Santo, a alegria do Senhor é a minha força. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está reescrevendo sua identidade com base no céu e não no trauma. Você está ensinando ao seu cérebro uma nova verdade, a verdade eterna de quem você é em Deus. Transformar-se é um processo sagrado. Romanos, capítulo 12, versículo 2, não diz: Deus vai transformar sua mente por você. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é um ato intencional, não de esforço humano, mas de consciência espiritual. Quando você respira fundo e diz: eu sou filho amado, eu tenho um propósito, eu sou perdoado, seu cérebro floresce, sua alma acorda, e Deus encontra espaço para agir. A mente como jardim da presença. Imagine sua mente como um jardim. Se você planta palavras de medo, colherá insegurança. Mas se você planta a palavra de Deus, colherá fé, coragem e descanso. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama de renovação da mente. Mas o Espírito chama de transformação da alma. E quando esses três se alinham, ciência, Escritura e Espírito, você se torna templo vivo. Declare com fé agora: eu sou templo da presença. Minha mente se renova com a palavra, e meu espírito ouve a voz de Deus. O agora é o templo onde Deus habita. Deus está no agora, e é no agora que você o encontra. A mente humana é inquieta por natureza. Ela nos arrasta para memórias que doem, ou para cenários futuros que ainda nem aconteceram. Mas Deus não mora no ontem das suas dores, nem no amanhã das suas projeções. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, essa é a chave espiritual. Esse é o endereço de Deus. Deus habita no presente, e é somente aqui, no agora silencioso e consciente, em que você o encontra. Presença é o portal entre o cérebro e o espírito. A neurociência mostra que o estado de presença ativa o córtex pré-frontal medial, a mesma região ligada à espiritualidade, empatia e tomada de decisões conscientes. É como se Deus tivesse colocado, dentro de nós, um altar invisível que só se acende quando estamos atentos. Quando você está presente, o cérebro desacelera, o coração se abre, o espírito escuta, e a alma se alinha com o céu. Estar presente não é só um ato emocional, é um posicionamento espiritual, é a forma mais pura de oração. Oração não é fala apressada, é escuta sagrada. Quantas vezes você orou, mas sua mente estava longe? Quantas vezes você tentou ouvir Deus, mas o ruído interno falou mais alto? A verdade é que Deus não compete com o caos. Ele espera o momento em que você silencia e deixa de correr por dentro. Porque Deus não grita para ser ouvido. Ele sussurra, e só ouve o sussurro quem aprendeu a calar. Pare, e você sentirá
A presença de Deus é como o vento. Você não vê, você não controla, mas quando você para de correr, você sente. Senhor, me ensina a estar presente, porque aqui, no silêncio do agora, eu quero te encontrar. Não há encontro com o sagrado sem desaceleração. Não há comunhão profunda sem pausa. Deus não está longe, mas a mente apressada está distante. Voltar ao agora é permitir que a alma floresça. Na prática, estar presente é fechar os olhos, respirar com consciência, ouvir o próprio coração, sentir a vida correndo por dentro e dizer: estou aqui, Deus, totalmente aqui. Nesse momento, o passado perde o peso, o futuro perde o medo, e o agora ganha brilho divino. O agora é onde o céu toca a terra, dentro de você. Hoje você entendeu que o cérebro, quando entregue a Deus, se torna mais que uma ferramenta. Torna-se um altar sagrado, onde pensamentos viram orações e silêncios viram encontros. Você entendeu que a mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um jardim de paz, onde o Espírito Santo caminha ao entardecer. Assim como no princípio, no Éden. Você entendeu que não é no ruído do mundo que Deus se manifesta, mas na quietude da alma, na pausa que você respeita, no momento em que você fecha os olhos e abre o coração. Você descobriu que Deus não precisa de fórmulas complicadas para ser acessado. Ele precisa de um espaço puro, um momento real, e um filho ou filha disposto a confiar mais do que entender. Você aprendeu que o cérebro se molda e que cada pensamento repetido é uma semente. Quando você planta fé, colhe paz. Quando planta gratidão, colhe cura. Quando planta presença, colhe encontro. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Agora é com você. Você chegou até aqui. E agora, uma escolha se abre diante de você. Voltar ao barulho de sempre, ou dar o primeiro passo para viver uma espiritualidade viva, lúcida e transformadora. Deus está onde há espaço. Deus fala onde há silêncio. Deus se revela onde há rendimento e confiança. Comente com fé. Hoje eu escolho silenciar e encontrar Deus em mim. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Guardião da Consciência. Aqui, sua fé é acolhida com profundidade, sua mente é fortalecida com sabedoria, e sua alma é lembrada do céu que carrega dentro de si. Ative o sininho para continuar essa jornada de cura interior, inteligência espiritual e comunhão com o Deus que habita o invisível. Porque o maior encontro da sua vida não será com riquezas, pessoas ou conquistas. Será um encontro entre o coração que se entrega e a mente que aprende a confiar. Deus está mais perto do que você imagina. Ele não está longe, inalcançável ou escondido. Ele está no agora, no suspiro que você solta, na lágrima que você segura, na oração que você não conseguiu terminar, mas que ele já entendeu. E o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Volte ao silêncio, volte para dentro, e ali você vai encontrá-lo. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.